Inovação e negócios. Oferecimento. N7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Sempre com um propósito muito firme de levar informação e conteúdo de qualidade acessível a todos. É com prazer grande demais que a gente está aqui de volta em uma edição super especial em homenagem às mulheres pelo mês de março. No dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. E a gente faz aqui hoje o nosso primeiro programa do mês de março, um programa super especial em homenagem a todas as mulheres do mundo, tá? Programa Inovação e Negócios de todas as quintas-feiras, às 13 horas, ao vivo, aqui na Jangadeiro Band News FM 101,7. E mídias sociais, do YouTube e Facebook do Jornal Jangadeiro. Programa também aos sábados, 9 horas da manhã, na TV Jangadeiro SBT. Turma, programa especial em homenagem a todas as mulheres do mundo, por causa do Dia Internacional da Mulher, que vai ser no dia 8 de março. E março, mês das mulheres, repito, eu quis fazer uma pauta super especial e trouxe aqui 3 executivas brilhantes, né, que é a Lia Oliveira, a Natália Cruz e a Joyce Paula, né, são executivas da área financeira da Solar Coca-Cola. E uma pauta interessante, porque a área financeira, eventualmente, é uma área que tem ainda um recall muito masculino, e isso está mudando muito. E a gente vai entender todo esse processo de finanças, propósito, né, dentro da Solar Coca-Cola, que é uma empresa aí, exemplo para todos nós. Lia, obrigado pela sua presença. Queria pedir, antes da gente começar aqui a nossa pauta, que você, por favor, falasse um pouquinho aí da sua trajetória profissional. Obrigado pela presença, Lia. Dandan, super feliz de estar aqui. Agradeço demais o convite, né? Nesse programa super especial para homenagear as mulheres. Assim, parabéns para você também, fazendo aí a diferença, né? Como sempre. Você que é um entusiasta de educação financeira. Então, eu já lhe disse que eu acho muito legal esse teu propósito, né? Para falar um pouquinho da minha trajetória, eu vou resumir falando só na Solar, porque senão eu vou correr o risco do pessoal adivinhar a minha idade, né? Então, fazer as contas, né? Fazer as contas, não vai ficar legal, né? Esse povo da área financeira é bom de conta, viu? Dandan, eu tenho 19 anos de Solar, Tudo isso, Lia? Dandan, eu falei que... Começou muito nova. Ei, Natália. Começou muito nova, né? Eu comecei muito. Ela entrou menor idade. Eu pensei que ela ia começar mentindo e dizer que é de idade, tá? Começou bem, viu? Começou muito nova. Começou muito nova. Menor aprendiz. Olha aí, muito obrigada, viu, gente, pelo apoio. Mas vamos lá. Ela tá me chutando aqui. Mentira! Então, 19 anos aí de trajetória na Solar, né? A Solar que é o reflexo, né, de várias fusões. Então, lá atrás eu entrei na Norsa, né, como analista. Então, eu também queria reforçar aqui para quem está começando a carreira, né, acreditar, né, encarreirar, é possível, né? Comecei como analista e fui galgando novas posições dentro da companhia. E estar em uma companhia que valoriza o crescimento e o aprendizado faz toda a diferença, né? Uma das coisas que eu também gosto de falar é finanças, né? Eu comecei na área de finanças e tive a oportunidade na Solar de também passar um tempo na área comercial. Então, nesse sentido de estar aberto também a novas oportunidades que geram crescimento, né? Então, muito feliz de ter essa trajetória. Queria também mandar um abraço já para o time da Solar, que muita gente está assistindo aí, prestigiando aqui o teu programa, Daniel. E dizer que é um time muito focado em resultado, mas pensando sempre no como também, né? Não adianta a gente entregar resultado sem fazer um como, né? Que seja adequado, né? Que siga padrões de qualidade e de ética elevados, tá? Então, para fazer um resumo aqui para vocês. Muito legal. E esse como a gente vai entender bem direitinho ao longo do programa aí, toda essa cultura, né, incrível dentro da Solar Coca-Cola. A Lia Oliveira, a Lia é diretora de Finanças e Governança da Solar Coca-Cola. Natália Cruz. Opa! Muito prazer. Prazer mesmo. Obrigado pela sua presença.
A Natália, que comanda lá a área de impostos, né? Head de impostos da Solar Coca-Cola. Natália, mesma pergunta, para que a gente possa te conhecer melhor, fala um pouquinho da sua trajetória profissional. Obrigado pela presença. Obrigada, Dana. Eu que agradeço. A gente está muito feliz aqui para quem está assistindo. Não sabe a metade da resenha que já aconteceu aqui. Quando junta 3 mulheres, esse coitado deste homem está sofrendo aqui desde Mas vamos 12... se comportar, né? Vamos tentar. Tentar. Vamos tentar. Obrigada pelo convite. Ei, Natália, melhores esforços. Melhores A gente vai esforços. tentar, mas a gente não vai garantir, tá? Obrigada, prazerzão estar aqui. Acho Prazer que é todo meu, uma meu. data super especial e eu acho que para falar da mulher, do papel da mulher em empresas é muito importante. A gente sabe que é uma pauta que sempre precisa estar sendo reforçada. Falando sobre a minha carreira, tá? Eu tenho pouco tempo de Solar, diferente da Lia. A Lia tem 19 anos de Solar, eu tenho 19 anos de idade, né? Brincadeira. Coincidência, né? Ela estava na Solar, eu estava nascendo, brincadeira. Eu tenho 3 anos de Solar só. Eu estudando lá sobre vocês, eu vi 3 anos. Eu tenho 3 anos de Solar, desculpa. Eu venho de empresas de auditoria, eu trabalhei em 2 Big Four, que são aquele grupo das 4 maiores empresas de auditoria do mundo. Comecei com auditoria contábil, mas eu já tinha um pouco de experiência em impostos. Então, dentro da primeira Big Four que eu trabalhei, eu acabei já migrando para a área de tax, fui para a área de impostos. Ninguém gosta de impostos, então tinha que colocar uma pessoa legal para trabalhar com isso, né? Ninguém gosta de pagar imposto, mas ninguém gosta de falar sobre imposto no Brasil, porque é muito difícil. E aí eu migrei para a área tributária e estou muito feliz na Solar. Acho que, falando um pouquinho sobre a empresa, que é uma empresa onde a gente pode ser quem a gente é de verdade. Eu me sinto muito à vontade de ser quem eu sou na Solar, e de brincar, e como a Lia comentou, o dia a dia, ele envolve muitos números, envolve muita tomada de decisão, envolve muita coisa mais financeira, mas a gente tem um comum muito legal, a gente tem uma forma de fazer muito legal, a gente se diverte trabalhando na Solar também. Muito legal, muito legal. Seja bem-vinda, Natália, muito Obrigada. bom. Joyce e Paula, tudo bom, querida? Tudo bem. Joyce aqui Tudo com a gente de bem. volta. A nossa Barbie, né? Joyce é a diretora de Controladoria, Gestão de Riscos e Centro de Serviços Compartilhados da Solar Coca-Cola. Joyce, mesma pergunta, para que a gente possa te conhecer melhor. Fala um pouquinho, por favor, da sua bela trajetória profissional e também misturando aí um pouquinho da Solar. Ô, Dandan, primeiro que eu tenho que falar que nesse seu programa eu sou o que a gente chama na Solar de Ref Pet. Sabe o que é isso? Que eu já vim, já voltei, agora estou na segunda vez aqui. E é uma honra te receber. Muito Elas obrigada fazem por me muito bullying com você, né? Opa. Demais! Sem a minha presença, elas não Tem vivem. que botar Olha o moral. sorriso delas. Mas é principalmente a Lia, não sou eu não, tá? Né, Lia? Intriga da Natália. Da aqui, Natália. viu? Vocês ficam juntas lá, é? Próximas, né? Assim, Tá. nós temos Próximas. ali as nossas Tá. salinhas, As caixinhas lá. mas nós ficamos próximos. A gente fica mais próximo ao nosso time, mas é tudo no mesmo andar. Tá. Isso. Então, a gente se fala muito, a gente tem muito contato. Então, eu sou a Joyce, falando sobre mim agora. Eu sou a Joyce. Eu não vou nem falar quantos anos eu tenho de carreira, já não falei no outro programa e não vou falar nesse. Mas, assim, brincadeiras à parte, eu tenho quase 30 anos aí nessa trajetória. Eu sou mineira de Juiz de Fora, mas já sou cearense, porque eu estou aqui há quase 20 anos, meus filhos são cearenses. Meu filho fala macho, né? Má. Minha filha fala mulher, eu também já falo, então já sou cearense. Eu comecei minha trajetória na Parmalat, né, na área de alimentos. Depois eu passei um bom tempo, na área de energias renováveis, né, energia limpa. E depois, pela empresa de energia limpa, que era uma subsidiária da EDF, que é a estatal francesa, eu vim transferida aqui para o Ceará. E vim por essa empresa, depois migrei para o agro e estou na Solar há 2 anos, mais ou menos. Então, eu sou a mais novinha delas. Caçula, nossa caçula. Eu sou a caçula. Por isso esse bullying todo comigo aqui. Tem que... Não tá fácil para ninguém. Não né, tá Joyce? fácil para ninguém. Tá fácil para ninguém. Vamos fazer assim, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta para a gente começar a entender em detalhes toda essa forma de fazer, tá? Do como fazer da Solar Coca-Cola, com esse tema
muito bacana de hoje, em homenagem ao mês das mulheres, finanças e propósito, tá? O impacto dessa liderança feminina dentro da Solar Coca-Cola. Segura aí que a gente vem já. Inovação e negócios. Oferecimento. N7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Inovação e negócios. Oferecimento. N7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. De volta aqui em uma edição especial do nosso Inovação e Negócios de hoje, em homenagem ao mês de março, que é o mês das mulheres, tá? Recebendo 3 executivas, né, brilhantes da área financeira, da Solar Coca-Cola. E a gente vai falar aqui sobre o impacto da liderança feminina dentro da Solar Coca-Cola. Lia Oliveira, a Joyce Paula e a Natália Cruz. Lia, antes da gente começar a bater um bate-papo aqui sobre a cultura da Solar, sobre essa interação das mulheres dentro da Solar, essa cultura, uma liderança feminina na área financeira, um tema está muito legal, mas eu acho que as pessoas precisam entender melhor, todos nós, a magnitude e a pujança que é a Solar Coca-Cola. Né? Então, assim, a Solar tem números realmente que impressionam, né, de magnitude de empresa, de atuação em território nacional. Então, só para que a gente entenda um pouco e contextualize, fala um pouquinho da Solar, esses big numbers dela, para que todos nós tenhamos a noção dessa empresa que é um orgulho de todos nós, Lia, todos nós cearenses. Dandan, para falar da Solar, né, isso que você comentou, nós somos hoje o segundo maior fabricante do sistema Coca-Cola no Brasil, né? Então, nós somos uma franquia, né, da Coca-Cola e atuamos em mais de 70% do território nacional, né? Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Então, todas essas áreas... Mais de 70% do território nacional. Mais de 70% do território nacional. Então, Muita por coisa. isso, né? Então, nossos números realmente, né? Quando a gente fala de distribuição, por exemplo, nós temos mais de 2.000 caminhões, nós temos mais de 7.000 colaboradores na nossa força de vendas, né? Fazendo um trabalho que chega em 400.000 pontos de venda, né? Você imagina ter 400.000 pontos de venda, o impacto que isso tem na comunidade, né? Porque isso aí você vai multiplicando, né? O impacto indireto que a gente tem, né? Quando a gente fala da economia local, né? Muitos desses clientes são clientes pequenos, né? Que a gente faz questão de atender diretamente. Muitos desses clientes, só a Solar chega para entregar lá diretamente, né? Então, a gente tem um papel aí importante também nesse sentido, né? A gente tem mais de 21.000 funcionários como um todo, né? Então, de fato, uma empresa que, como eu comentei anteriormente, nasceu da fusão de várias outras, né? E que se transformou nesse gigante aí que atua em mais de 70% do território nacional. Muito legal. Joyce, estava pensando aqui o seguinte, a gente falou cerca de 20.000, mais de 20.000 colaboradores. É muita gente. E a Solar é uma referência, primeiro lugar, não é isso? No GPTW? Isso. Em vários estados em que atuamos. Exatamente. GPTW é o Great Place to Work, que é uma chancela internacional, não é isso? Isso. Que atesta a forma que as empresas tratam e cuidam dos seus colaboradores, das pessoas dentro da companhia. E a Solar, há vários anos, é primeiro lugar. Sempre segundo, na liderança, sempre né? na liderança Sim. das melhores empresas para se trabalhar, tá? E, inclusive, comandada por uma mulher, a Emiliana, né, que eu queria muito entrevistar a Emiliana aqui, para a gente entender em detalhes como a Solar trata os colaboradores, qual o segredo desse sucesso. Mas o que a gente poderia falar sobre isso, Joyce? Por que a Solar ganha todo ano esse prêmio? O que é que a Solar faz? Como é que a Solar trata os seus colaboradores, Joyce? Eu entendo que o prêmio ele é uma foto, né? E o filme é uma Solar que tem uma cultura muito forte, uma Solar que tem alguns pilares, um cuidado genuíno com os colaboradores, mas genuíno mesmo, essa cultura forte e uma condição de oportunidade
muito grande. Todos os dias tem oportunidades. A Lia deu um exemplo logo no começo, que é o dela mesmo. Ela já transitou pela área comercial e voltou. A gente é, sim, um celeiro de talentos e a gente aproveita os nossos talentos internamente em vários ambientes. Então, a gente acaba oportunizando uma carreira muito fluida. E, além disso, a Solar, ela prioriza os relacionamentos de longo prazo. Então, o cuidado com o colaborador são 21 mil. Na realidade, eu até vou fazer uma correção, Dandé. Você já pensou que não são 21 mil colaboradores, são 21 mil famílias. Porque as nossas, mais de 21 mil famílias, porque os nossos benefícios são extensivos aos familiares dos nossos colaboradores. Isso tudo é gerido pelo nosso time do CSC, pelo nosso RH. Então, tudo isso é um a um. A gente sabe realmente as condições de cada um dos nossos colaboradores, sempre tentando oferecer o melhor que é possível. Então, o prêmio é só o reconhecimento por esse trabalho de formiguinha, que é um trabalho árduo, mas que é um trabalho feito por todos nós. E por essa cultura forte, alegre, uma cultura que é realmente pujante, é muita energia, é muito trabalho, mas é uma cultura muito alegre também. O que me chama a atenção é esse nível de qualidade em um tamanho de escala tão grande. É muita gente, é uma complexidade, no bom sentido, organizacional muito grande. Sem dúvida. Mas a gente se consegue, com isso, ter uma qualidade e um olhar muito especial, de um modo, inclusive, individual, que é o que você falou. Eu acho isso muito legal. Eu posso só complementar um pouquinho o que a Joyce falou? A Joyce usou uma palavra que eu gosto muito de usar no dia a dia, alegria. Uma coisa que me chamou a atenção, logo que eu entrei na Solar, primeiro que eu tive um onboarding maravilhoso, assim. Eu fiquei encantada com o processo de onboarding. Eu fui para a fábrica, eu fui muito bem recebida, e eu lembro que a Emiliana, a diretora de RH, ela me perguntou como é que tinha sido a minha experiência. Eu falei, eu tô chocada, porque assim, eu vinha de empresas que tinham uma cultura muito forte, mas naquele momento eu senti a cultura da Solar de forma muito forte, muito pujante dentro da empresa. A gente sente isso nos corredores. Eu acho que as meninas, assim, estão balançando a cabeça aqui, estão concordando, isso é genuíno o que eu estou falando. Mas uma coisa que é interessante, que a Joyce comentou, que é a alegria. A alegria, ela está nos nossos pilares, né, Lia? Assim, a gente tem nas paredes lá da Solar o nome Solar escrito e a gente relaciona algumas palavras e me chamou muita atenção porque não é muito comum você ver exemplos de empresas que colocam nos seus valores ali alegria. Distribuição de sorrisos. Distribuição de sorrisos. E é isso mesmo. Faz parte da cultura totalmente. Faz. Né? A gente quer distribuir sorrisos. Vai muito mais, vai muito além de vender refrigerante, né? Exatamente. Natália, uma pergunta rápida antes de chamar o nosso próximo intervalo. Aí o terceiro bloco é mais longo, a gente continua. Desafios específicos da mulher na carreira de executiva na área financeira? Você que já veio de Big Four, de empresa multinacional. Pergunta rápida? Pergunta rápida. Desafio aí para você. Eu posso falar em 30 minutos? Olha, eu acho que talvez... Assim, muitas meninas estão nos assistindo, querendo, sei lá, vocês são referência, grandes executivos da área financeira. Quais são os desafios específicos que você encontrou? Eu acho que para a mulher... Para ascender. Para a mulher, eu acho que o principal, para ser breve aqui, eu acho que a gente tem um gap de confiança muito alto. E eu não sei se vocês já perceberam isso em programa de culinária. Programa de culinária, onde você assiste, o cara faz um prato e diz, poxa, meu prato tá maravilhoso, perfeito. E a mulher fica lá, eu não sei se meu prato tá bom, eu não acho que meu prato tá bom. E quando os convidados vão provar, assim, em muitas situações eu já vi eles gostarem mais do prato da mulher. Quer dizer, a gente tem uma régua de cobrança muito alta. E isso acaba impactando na nossa carreira, por quê? Porque muitas vezes a gente não aplica para uma vaga, porque a gente não sabe que a gente está pronta para ela. A gente não acha que está pronta para ela. E aí vem um cara do lado e fala assim, não, isso aí eu vou dar de letra. Só que quando você olha os requisitos mínimos da vaga, o cara muitas vezes não atende a 60% dos requisitos mínimos. E a mulher atende a 100%, mas ela não aplica. Existe até um estudo, né, que mostra isso, que as mulheres só se aplicam a uma vaga quando elas têm, assim, 100%. Enquanto os homens, se eles tiverem 60%, 70%, eles já se aplicam. Então, esse gap de confiança é uma realidade. Ainda é.
Inovação em Negócios, super especial de hoje, né, em homenagem ao mês de março, em homenagem às mulheres neste mês de março, em comemoração ao dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, recebendo aqui a Lia Oliveira, a Joyce Paula e a Natália Cruz, executivas da área financeira da Solar Coca-Cola. Segura aí que a gente volta já. Inovação e Negócios. Oferecimento. N7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Inovação e Negócios. Oferecimento. N7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. De volta em uma edição especial do nosso Inovação e Negócios de hoje, recebendo 3 executivas da área financeira da Solar Coca-Cola, a Lia Oliveira, a Joyce Paula e a Natália Cruz, para a gente fazer um programa especial em homenagem às mulheres nesse mês de março. Natália, direto ao ponto aqui, a gente estava falando de pessoas, né, de como a Solar trata os seus colaboradores, esses quase 21 mil colaboradores. E a Joyce colocou uma coisa interessante dessa história é muita gente, mas a análise é muito individualizada, é muito qualitativa, apesar dessa quantidade toda de pessoas. Então eu queria continuar aqui, Natália, na história da sustentabilidade. A Solar eu acompanho, é uma empresa que tem uma transparência muito grande, tem um site lá, então a gente estuda, dá uma olhada, e tem lá um manual riquíssimo de sustentabilidade e tal. E a sustentabilidade com relação a uma coisa mais ampla, até pessoas, socioambiental também. Como é que a gente pode falar e destacar como a Solar encara essa questão de sustentabilidade de uma forma bem ampla mesmo? Mas com alguns exemplos para que as pessoas entendam melhor, por favor. Tá. Na verdade, a sustentabilidade ela está entre as estratégias, acho que é um dos pilares estratégicos da Solar, tá? E aí eu posso dividir aqui em alguns pilares. Primeiro que a Solar é uma empresa economicamente muito sustentável, né? E a Lia está aqui responsável pelos nossos números, apesar da Joyce assinar. Mas é uma empresa muito sustentável e a gente se preocupa com esse planejamento de longo prazo, né, Lia? A gente está sempre falando sobre o futuro, então é uma empresa economicamente muito sustentável, com números muito robustos, a gente já comentou um pouquinho aqui. Mas eu acho que, para além de números, Dandan, a gente tem um pilar de sustentabilidade ambiental e social que eles são, acho que, um diferencial da Solar. A gente tem programas voltados para a comunidade, voltados para a reciclagem, que é um tema que nos importa muito por conta da questão das nossas embalagens, que são modelo para o mercado. Para você ter ideia, nós temos um programa Recicla Solar, que ele tem por objetivo reciclar 100% das garrafas PET que a gente coloca no mercado. Então, o nosso propósito é reciclar 100% do PET que a gente comercializa. E em grande parte dos estados que a gente atua, a gente consegue. No Ceará, a gente consegue, por exemplo. A gente tem um programa... Natália, esse dado é muito importante. Então, a Solar coloca o produto PET para o consumo das pessoas, mas recicla 100% do que coloca. Esse dado é sensacional. É sensacional. E mais importante que isso, Dandan, é que tem toda uma cadeia por trás da reciclagem, tá? A gente tem em 10 estados, dos 17 que a gente atende, a gente tem parceria com catadores, com associações de catadores e com agregadores. Então, tem toda uma cadeia econômica por trás do projeto Recicla Solar que beneficia a comunidade, para além da questão ambiental, tá? Um outro dado que é muito importante, e a gente poderia passar o dia inteiro aqui falando de iniciativas socioambientais da Solar, tá? Mas eu acho que um outro que eu gosto sempre de comentar, porque muda muito a vida das pessoas, é o Decola Solar. O Decola, ele é um programa que a Solar tem específico para jovens, e que ele atende jovens de 16 a 25 anos que querem entrar no mercado de trabalho. Tem muita gente que quer entrar no mercado de trabalho e não tem uma qualificação mínima necessária. Então, para participar desse programa, esses jovens, eles precisam ter terminado o ensino médio e eles vão fazer cursos que estão disponibilizados dentro do programa da Decola Solar. Esse programa, eu acho que é de 5 a 6 semanas. Finalizado o programa, se ele for aprovado, ele vai ter um certificado e ele vai entrar numa base curricular
que 400 parceiros participam dessa base curricular. Ou seja, a gente disponibiliza o currículo daquele jovem para o mercado, para uma rede de parceiros que pode contratar aqueles jovens. Então, a gente já inseriu... Posso só até corrigir aí o nome do programa, né? Esse é o para ver se a gente vai falar, se não vai, né? É o coletivo É o jovem. coletivo. É porque é tanto programa, gente. Ela tá testando. Sabia Ela que estava sabia. testando. Era Ela o sabia o coletivo. tempo todo. Era o coletivo. É porque é muito programa, gente. Olha, eu quero dizer para vocês que esse é o único programa que as pessoas brigam para falar, viu? Porque na hora do intervalo aqui fica uma brigando para falar mais que a outra, tá? Isso aqui é o bom. Joyce, eu acho que essa pauta de sustentabilidade também passa muito por você, tá? A Joyce Paula, tá? Pegar aqui. A Joyce é a diretora de Controladoria, Gestão e Riscos e Centro de Serviços Compartilhados da Solar Coca-Cola. Essa pauta de sustentabilidade também anda muito no seu escopo. Faz sentido? O que é que você Sim. poderia agregar em cima dessas ações tão bacanas que a Natália pontuou para a gente em relação à sustentabilidade, Joyce? Acho que na Solar, eu acho que se eu fizesse um resumo, na Solar a gente entende que os números, eles contam histórias e tendências, mas as pessoas e as decisões são os que criam essas histórias. Então, pilar da Solar, sem dúvida, são as pessoas. Então, tem vários programas, a Natália deu esse exemplo do coletivo jovem, mas temos o Decola também, que é o nosso programa de trainees, né? A Solar, ela tem uma... Também está me testando, tá vendo, Dandan? Olha aí. O Decola, De nosso programa de estagiários. estagiários. Exato. É E o muito de programa, trainees é Não, É o de trainee. programa de trainee. O nome é programa de... Olha aí. Olha, a gente vai ter que fazer A uma gente- prova, A gente todo vai mundo ter que vai ser fazer uma prova reprovado. no final. Todo mundo vai vai ser tirar nota reprovado. baixa. É muito programa, Mas, né? ó, não? temos então o programa, o Coletivo Jovem, que então tem uma plataforma online, né, de ensino à distância. Temos os nossos programas internos de trainee, que é o programa de trainee, e o Decola, que é o programa de estagiários. Então, são programas muito estruturados, que têm uma procura muito grande, a gente fica impressionado com os números disso. E a gente tem trainees que fazem um onboard maravilhoso na Solar e perpassam por todas as nossas áreas, né? A Lia, de vez em quando, rouba uns para ela. A gente tem que ficar pedindo, pelo amor de Deus. História é essa? Gente boa comigo, Que história é né, essa, Dandan? Lia? Que história é essa? Mas Joyce sempre me concedeu vários talentos. E ó, eu vou falar o que o pessoal do time de recursos humanos da Solar fala. Os talentos são da Solar. Então, isso também tem a ver com cultura, né? A Sem gente dúvida. sempre prioriza dar oportunidade para as pessoas crescerem, se desenvolverem, né? Assim como para a gente... Que aconteceu com você, né? Exatamente. Que você foi Eu para... acho que isso reforça muito esse pilar da cultura que a gente tem muito forte. Você ia falar A gente alguma fala coisa, brincando, Natália? deixa eu só complementar o seu... Assim, o meu CSC, ele é um celeiro de talentos, né? Ele é uma porta de entrada muito interessante. E hoje a gente até está ampliando ali a tecnologia. Então, a gente está descobrindo vários talentos ali. Então, eu brinco que hoje eu sou a maior fornecedora de talentos Ô, Joyce, dessas meninas antes aqui. de ouvir o comentário aqui da Natália, que eu queria muito ouvir, mas assim, só para a gente pontuar, gente, o CSC é um centro de serviços compartilhados, que é uma estrutura cuja logística é muito grande, é complexa, é um desafio muito grande. Explica, Joyce, rapidamente o que é um trabalho de um centro de serviços compartilhados, que é um desenvolvimento de uma gestão em muito alto nível, e eu imagino como isso funciona lá dentro. Envolve muita tecnologia, uma gestão de dados, de informações grande demais. Explica pra gente o que é o CSC. A gente tem algumas esteiras, eu vou tentar não falar sopa de letrinhas de CSC, porque é muito técnico, mas a gente tem umas esteiras que cuidam de pessoas, então todo o processamento da nossa folha de pagamento, dessas 21 mil pessoas, os benefícios das 21 mil famílias, são todos processados lá, desde jornada, né, controle de jornada, então tem esse pilar. Um outro pilar é o pilar que a gente chama O2C, Order to Cash, é do faturamento até o recebimento. Então, para dar uma noção,
A Solar emite, em média, 65 mil notas fiscais por dia. Isso é um processamento, né? Vamos dar aqui é só... enorme, né? Vamos se você lá. for pensar. É interessante que nós todos, a gente tangibilize a magnitude da operação. Então, a gente está falando, ela vai falar, eventualmente, de outras caixinhas, mas vamos só focar em duas, mas, mas a gente quer ouvir as outras também. Mas só nessas duas, um processamento de uma folha de pagamento de 21 mil pessoas, mais benefícios. Tudo na mesma estrutura, né? E esse segundo ponto, essa perdão. parte que é de faturamento, Gente, né? Desde o faturamento até o recebimento. Você imagina uma das empresa contas. que emite por dia? Por dia? Por dia. Cerca de 65 mil notas fiscais. Então, imagina o controle disso tudo. É muito... É um transacional muito grande. É um transacional muito pesado. E ainda tem mais... E a gente tem que lembrar que quando a gente emite a nota, a gente tem que receber também, né? Então, todo esse processamento é feito lá. Então, a gente está saindo de um CSC. Eu falo com o meu time que não é mais um CSC transacional, é um CSC tecnológico, porque a gente não tem como sustentar uma operação desse tamanho sem tecnologia. Então, hoje, o nosso time está com esse viés de digitalização, de robotização, de inteligência artificial, de mudança de cultura, né, de estímulo à inovação. Então, lá, inovar, não tem que ter medo de inovar, tem que ter medo de não inovar. Então, a gente tem uma gestão lá no CSC que está sempre em busca de inovação. Por quê? Porque processar tudo isso, Dandan, com qualidade e sem retrabalho, é muito complexo. E são números muito grandes. Qualquer coisa errada num ambiente desse, né, gera uma proporção gigante. E a gente tem um outro ambiente também, que é da parte de fornecedores, né? Um cadastro de clientes, fornecedores, materiais. Então, tudo isso é iniciado ali no... as pessoas não têm noção de como o que a gente chama de master data, que é o dado mestre do sistema, que é o cadastro do fornecedor, dos nossos 400 mil clientes, de todos os nossos colaboradores. Tudo isso é processado dentro do nosso CSC. Aí, sem tecnologia não tem como. Você falou uma coisa muito interessante, Joyce, a história do dado, né? A quantidade de dado gerado todo dia, a verificação futura desse dado, enfim... Natália, você ia fazer algum comentário e eu inadequadamente interrompi. Por favor, o que é que você... Porque certamente não seria algo muito engrandecedor para o nosso papo. Diga aí. Com certeza. Não, eu ia trazer novos conceitos que a gente criou na Solar, né? Existe o job rotation, né? Vocês sabem que o job rotation é quando alguém senta numa cadeira e passa transitoriamente um período em outra. Na Solar, nós criamos o job rotation, que a Lia... encabeça. Ela é a líder desse grupo. Líder. E a Joyce é o Job Donation. Ela Porque doa os talentos para a Lia. E você, na área de impostos lá, Natália Cruz, ela é a head de impostos. Head de impostos é que comanda essa área de impostos da Solar Coca-Cola. E você fica onde nesse negócio? Não dá para roubar os meus, e eu não consigo roubar os de ninguém, porque é muito técnico, gente. Imposto é muito difícil. É muito difícil Ainda roubar. mais agora, nesse momento de reforma tributária, né, Natália? É difícil. Lia, você é diretora de Finanças e Governança da Solar, certo? E falando em sustentabilidade, mas agora caminhando para a sustentabilidade financeira, uma das coisas que me chama a atenção quando eu estudo sobre a Solar é muito transparente, tem tudo no site, e a gente consegue, para quem gosta de estudar números, governança, sustentabilidade, é um prato cheio para a gente aprender com tudo que está exposto lá e a transparência que a Solar utiliza. Informações disponíveis, é muito bacana. O que me chama a atenção, Lia, é a história do crescimento financeiramente sustentável da Solar ao longo do tempo. Essa gestão financeira no dia a dia, como é que funciona, hein? Dandan, essa é uma preocupação muito forte nossa, né? Um dos pontos que a gente sempre vem trabalhando, né? E a gente sabe que faz mais de 4 anos que a gente não tem uma abertura de capital no Brasil, né?
E a Solar Isso é muito triste, né? é muito triste, né? Por vários motivos. Um mercado de capitais forte, né? Isso. Enfim. Mas a Solar, ela, se a gente falasse hoje, a Solar estaria pronta para fazer, eu não vou falar uma abertura de capital, porque nós já somos uma empresa de capital aberto. Só não negociamos Em bolsa. em bolsa, certo? Por conta de uma questão mercadológica, né? Uma questão externa. Mas esse processo nos trouxe a maturidade para ter uma governança forte, né? Nós temos hoje uma governança muito pautada em alçadas de decisão. Nós temos um conselho de administração que apoia todos os executivos. Esse conselho de administração, ele é apoiado por vários comitês, né? Tem 2 comitês aqui que a gente participa com mais frequência, né? Que é o Comitê de Finanças e Governança e o Comitê de Auditoria, Riscos e Compliance, né? Então, são comitês fortes dentro da organização para que a gente não olhe somente o curto prazo. Então, olhar o longo prazo, né? Para a gente é esse tema que você trouxe, sustentabilidade. A gente tem que pensar no hoje, mas tem que pensar em como a empresa vai estar mais forte para o futuro. E aí, esse mais forte, né? Por exemplo, a Joyce lidera a área de riscos. Riscos hoje dentro de uma organização é um pilar muito importante, né? A gente pode ter um problema muito sério se a gente não olhar para esse foco, né? E a Solar... Importante, Lia, desculpe te cortar, é importante a gente dizer que esses nossos comitês contam com membros independentes, né, da Solar, e que a gente tem uma regularidade de reuniões pré-definidas e, óbvio, se surge algum tema mais emergente, a gente tem alguns momentos ad hoc, se necessário. Então, a gente tem uma cultura de governança muito forte, muito forte, muito fluida. Exato. E esse tema que você comentou, né, pela abertura, por sermos uma empresa de capital aberto, nós temos divulgação de resultados trimestrais, auditadas por Big Four, como a Nath comentou. Os nossos números têm um site de RI disponível, né? Isso que você falou, Danda. Qualquer pessoa pode acionar o site e ver aí quais foram os resultados dos últimos trimestres nosso. A gente fica muito feliz, né, de contar a história de que esses últimos trimestres foram trimestres de crescimento, né? A gente em um cenário desafiador. Em um cenário desafiador. Então, muito dessa cultura também financeira dentro da companhia. A gente até fala muito internamente sobre não fazer uma análise pela média, né? A gente falou que, a Solar é 70% do território nacional. Se eu pegar a Solar e tratar pela média, eu vou estar fazendo um erro em alguma ponta. Então, a gente gosta muito de olhar a regionalização. Então, cada estado nosso busca metas específicas, ou seja, a gente não olha a Solar como um todo. Então, cada estado tem uma meta específica. Isso é cultura financeira. Isso reforça, né, a gente a olhar sempre se está fazendo sentido aquela estratégia que está sendo adotada. Então, isso é muito forte dentro da organização. Lia, eu falo muito aqui no programa da importância da governança. Sim. E eu acho que o seu detalhamento agora de governança foi muito bacana. Pelo tamanho da operação da Solar, a gente consegue ter um exemplo tangível de processos de governança corporativa, né, para que a gente entenda melhor o que é essa história de governança. Mas eu queria deixar muito claro que governança não é apenas para empresa grande. Uma empresa pequena, uma empresa média, ela pode ter estruturas, claro, mais simples de governança, tá? Que é exatamente... como é que a gente pode definir governança, Lia, para uma empresa pequena ou média? É só para empresa grande. Não é. Não, faz não sentido? Faz todo sentido. Não é somente para empresas grandes, né? Princípios e práticas que olhem para a sustentabilidade. Eu acho que isso aqui é um dos pontos cruciais, né? Para garantir a perenidade da organização, né?
A gente quer que a Solar continue tendo esse sucesso que está tendo hoje, mesmo quando nós não estivermos aqui. Então, a gente tem que deixar o ambiente pronto para isso ser possível. Então, não é só para a empresa grande. Tem um fator, né? Não é só para ficar bonito na foto. Governança bem feita traz resultado também. Eu vou dar um exemplo. Acesso a um capital mais barato. Governança dá segurança para quem está investindo, olhar para a Solar e dizer, eu estou investindo em uma empresa que tem fatores muito fortes de governança, isso me dá tranquilidade de colocar meu dinheiro ali, né? E quando eu falei muito para o investidor, né, Dandana? Mas eu queria reforçar aqui o pilar de pessoas. A gente tem um código de ética muito forte dentro da companhia, né? E qualquer pessoa que sinta que teve alguma coisa que não foi legal, ela pode fazer uma denúncia. Em um canal, né? Em um canal. Totalmente à parte anonimizado, da organização, anônimo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, isso dá uma segurança muito forte para a gente, de que a gente dá todas as ferramentas para escutar também quando há um problema, né? E que a gente possa ter a oportunidade de corrigi-lo. Então, isso também faz parte aí do nosso processo. Posso complementar uma Claro. coisa de que é governança para mim? E que a Solar é demais, é o que a gente chama de tone at the top. Lá todos, do presidente, né, do diretor-geral até o chão de fábrica, todos têm que seguir o código de ética, agir com integridade, com simplicidade, com alegria, com autonomia, né, e com trabalho em equipe. Isso faz parte da Solar. Isso também é governança, né? Sim. É muito legal essa oportunidade que todos nós estamos tendo aqui de conhecer em detalhes, né, essa operação grandiosa da Solar Coca-Cola, né, com a presença aqui dessas 3 executivas brilhantes da área financeira, a Lia Oliveira, a Joyce Paula e a Natália Cruz. Muito legal. Natália Cruz. Nath, Pois já estamos não. amigos, né? Já, Dandan, Nath. Dandan, Nath, Nath, é o seguinte, vamos nós aqui. Por que você... Tenho 2 perguntas para você. Parecida, assim. Por que você acha que as mulheres estão cada vez mais protagonistas no mundo corporativo? Certo? O que é que você acha que explica isso? Claro que existe muita coisa a ser feita ainda, com certeza existe, mas inegáveis avanços a gente pode verificar. Vocês 3 são exemplo disso. Principalmente no mundo financeiro, que é um mundo masculino ainda, né? Essa é uma pergunta. E a outra pergunta é o que é que essa liderança feminina verificada dentro da Solar, na área financeira, por exemplo, e a gente citou aqui a Emiliana, na área de pessoas, o que é que essa liderança feminina influencia, tá certo? Melhora na tomada de decisões? Eu acho que o papel da mulher nas grandes empresas... Eu acho que, na verdade, as grandes empresas, elas tocam um pouco mais esse bumbo, né? De trazer campanhas ali ou de levantar a bandeira de que as mulheres elas precisam estar mais presentes em cargos de liderança. Mas eu acho que um ponto fundamental que as empresas perceberam é que a diversidade, e quando eu falo de diversidade, eu falo de fato no sentido de ser diverso, de ter pessoas diferentes, as empresas perceberam que a diversidade ela é necessária para que as decisões elas tenham um olhar mais holístico. Se você tem ali tomada de decisão por pessoas que são num comitê homogêneo, pessoas muito parecidas, é claro que vai ter um viés e é claro que você tem muito mais chance de ter pontos cegos na tomada de decisão. Então, eu acho que trazer as mulheres para um lugar de tomada de decisão, para cargos estratégicos, trouxe para as empresas um lugar de diversidade e de tomada de decisão mais heterogênea. E de cobrir riscos que, porventura, pessoas iguais não conseguiriam enxergar. Eu acho que esse é um grande ponto.
Na área financeira e principalmente em cargos de liderança, a gente ainda percebe que a presença das mulheres é menor. Eu acho que na Solar, a Joyce tinha esse percentual. São quase 30% de mulheres na liderança. A gente tem, muita coisa. Muita coisa. Se você olhar para o mercado, talvez nós estejamos acima, né, Joyce? Mas ainda é um percentual que pode melhorar. E eu acho que as grandes empresas tocam um pouco esse bumbo, a gente já vê isso indo para as médias, mas é um trabalho que ainda precisa ser feito. Eu trago de novo aquele ponto de que eu acho que as mulheres têm que se desafiar, e eu falo isso aqui para quem está assistindo, para quem está ouvindo, de vocês entenderem que, de fato, a nossa régua para com a gente mesmo ela é muito alta. E a gente tem que estar aberta a assumir posições que, porventura, a gente acha que não está preparado, mas a gente não dá conta de tudo. A gente vai continuar dando. E eu acho que, assim, o caminho vai estar mais aberto para a gente ocupar posições cada vez mais estratégicas e em cargos mais altos, tá, Dandan? Muito legal. Gente, eu estou um pouco frustrado, o termo é esse, porque a gente vai ter que encerrar o programa e falta muita coisa aqui para a gente conversar com essas 3 presenças aqui, lideranças femininas dentro da Solar Coca-Cola, na área financeira, Lia, Joyce e Natália. Mas eu vou fazer uma última perguntinha bem rapidinha para vocês, para a gente encerrar. Natália, que conselho você daria para as meninas que estão nos assistindo e que olham aqui para vocês como uma referência? Poxa, eu queria chegar um dia a ser um executivo igual a Natália, cuidar do área de imposto, da área financeira de uma empresa. Que conselho você daria? Eu já estive nesse lugar, né? Eu acho que a gente tem que estar pronto. Eu falo isso com as pessoas que trabalham comigo. Às vezes uma oportunidade passa e a gente não está pronto. A gente tem que se preparar, a gente tem que estudar. Fazer sua parte? Fazer a nossa parte. A educação é a base de tudo. Eu também sou professora e eu já vi a educação transformar a vida de muitas pessoas e transformou a minha. A educação transformou a minha vida. Eu poderia estar em outro lugar. Então, o conselho que eu dou é: estejam prontos. Mas isso não vai acontecer comigo porque eu não sou de uma classe XPTO. Não tem nada a ver com isso. Se você estiver pronto, as oportunidades vão aparecer. Muito obrigado pela sua presença, Natália. Obrigada. Natália Cruz comanda a área de impostos, gestão tributária de impostos dentro da Solar Coca-Cola. Joyce, eu repito a pergunta para você. Você é uma inspiração para todos nós. Você sabe disso. Você sabe disso. Você é uma inspiração para todos nós. Você tem uma história de vida incrível. E eu queria que você deixasse a sua mensagem final. Vou deixar aberto para você. A minha mensagem final, eu estava fazendo uma reflexão quando a Natália estava falando. Eu não sei se a maioria das pessoas sabe, mas no século XVIII, XIX, as escritoras literárias de literatura, elas tinham que ou colocar nomes que não mostrassem que elas eram mulheres, ou, né, por exemplo, tendo um pseudônimo masculino, ou que ficasse sem saber se era um homem ou se era uma mulher. Por quê? Para que elas pudessem as editoras aceitassem, né, ler os livros delas, para que elas tivessem a crítica não tivesse viés, para que os leitores aceitassem. Olha como a gente está hoje. Não é um baita crescimento a gente pensar nisso? Nessa época, especialmente na Europa e principalmente na Inglaterra, tinha uma lei do morgadio. A lei do morgadio era que as mulheres não poderiam herdar. A herança delas ia para o homem mais próximo. E se não tivesse algum, para o mais próximo que tivesse. Gente, olha onde a gente está hoje, né? Então, a gente tem, sim... A gente tem que acreditar na gente e a Natália falou que a gente tem que estar pronto. Estar pronto mesmo sem saber se a gente está 100% pronto. A gente tem que ir com medo mesmo. Não é sem medo, é com coragem, né? E esse é o ponto. E aí você fala, o que é estar pronto? É ter repertório. Quando a Natália fala estudo, a gente não está falando só de estudo formal. Nós temos que fazer... estudo direcionado a finanças, ou a impostos, ou a gestão empresarial. Não, nós temos que ter repertório. E como é que a gente ganha repertório? Cada um sabe aquilo que te agrada. Né? Eu faço parte de um clube do livro há mais de 5 anos, que a gente tem reuniões mensais para discutir, desde obras clássicas até obras atuais. Isso é aumento de repertório. Eu amo série.
Isso é É aumento rico de isso, né? É repertório, rico isso. né? Eu amo ler valor econômico, isso também é repertório. Então, estar pronto não significa estar 100% pronto, significa estar pronto para aberto à oportunidade. E sim, seguir, com medo mesmo, né? Sobe naquele trem e vai com medo mesmo, porque o medo faz parte do nosso crescimento, né? Muito obrigado pela sua presença, viu, Joyce? Obrigada. Muito obrigado a Joyce Paula. A Joyce é diretora de Controladoria, Gestão de Riscos, tá? E Centro de Serviços Compartilhados da Solar Coca-Cola. Lia Oliveira, Dandan. deixo aberto aqui para você também. Eu queria deixar você encerrar o nosso programa. Dá uma mensagem final aí, Lia, um conselho. Lia, o que é que te move? O que é que te inspira? Alguém ou algo te inspira? O que é que te faz ir para o trabalho e fazer esse trabalho tão bacana que vocês fazem? Dandan, o que eu queria deixar aqui de mensagem, né? Acho que para as mulheres, o principal, de fato, é o tema de acreditar, né? Acreditar que é possível. Isso é uma coisa que vai mudar o jogo para muitas mulheres, né? Então, esse é um ponto. E, de forma geral, o que eu diria era buscar estar presente. Hoje, muitas vezes, as pessoas deixam as coisas acontecerem sem puxar para si a responsabilidade. Então, a gente está aqui falando de carreira. A responsabilidade principal é você que tem. Não terceirize essa responsabilidade. Verdade. Certo? Busque para você o que a Natália falou. Estar preparado faz toda a diferença, mas você saber que estar próximo de pessoas que são melhores que você vão te puxar para um lugar melhor também. Então, às vezes, a gente fica ali naquela zona de conforto, prefere o conforto e não tem a possibilidade de ter a dor do crescimento. Então, eu diria para que você também se esforçasse para ter a dor do crescimento, que quando você alcançar esse lugar, você vai ver como isso é gratificante, certo? E sempre que possível, né? Um dos motivos que eu gostei bastante de estar aqui é poder ajudar alguém, né? Então, a gente, assim, como mulheres que poder inspirar alguém, né? Chegaram em posições que muitas não chegaram e também agradecendo quem nos antecedeu, né? Porque é o que a Joyce falou. A luta foi muito grande. Para que a gente chegasse até hoje, foi muito grande. Mas ainda existe espaço, né? Sem dúvida. Então, eu acho que isso é possível. E vamos acreditar. E com foco, né, Lia? Porque muito importante hoje, gente, é que assim, essa riqueza de informação que a gente tem, ela também traz uma pobreza de atenção, né? Às vezes a gente se dispersa e não tem foco no nosso objetivo. E vocês não têm noção como a palavra de vocês impacta muita gente, entendeu? Impacta muita gente. A Lia Oliveira é diretora de Finanças e Governança da Solar Coca-Cola. Gente, eu agradeço a presença de vocês três aqui. Foi um programa muito legal, Inovação e Negócios de hoje, um programa especial em homenagem a todas as mulheres do mundo, primeiro programa do mês de março, que é o mês das mulheres, onde a gente recebeu aqui a Lia, a Joyce e a Natália, que são grandes executivas da área financeira, que é um ambiente masculino, da Solar Coca-Cola. E foi um prazer bater um papo sobre finanças e propósito e o impacto da liderança feminina dentro dessa empresa nota 10, que é a Solar Coca-Cola. Um grande abraço a todos, até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Inovação e Negócios. Oferecimento. N7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você.